Queridos, nessa semana que passou, nós iniciamos um novo projeto aqui na igreja, chamando aí de um movimento novo, que nós estamos denominando de Conexão Cesareia. Isso fazendo aí um paralelo àquela passagem do livro de Atos, o capítulo 10, onde Pedro se encontra com Cornélio. Quem estava aqui no domingo dessa mensagem? Uma turma boa aí. Naquele encontro, nós vemos Deus fazendo coisas maravilhosas, tanto na vida de Pedro quanto na vida de Cornélio. E nós estamos iniciando aí uma retomada, vamos colocar dessa forma, uma retomada, um chamado de volta aos relacionamentos. Nós, por circunstâncias, né, da própria pandemia, e nós tivemos muita dificuldade nesses anos, e a Surf House, ela sempre foi construída, ela é uma igreja construída em cima de relacionamentos. E já há algum tempo a gente tem sentido a necessidade de fomentar, de incentivar, de instigar a construção de novos relacionamentos, e entendemos que esse ano é o ano que Deus realmente tem nos dado essa direção. E na quinta-feira nós tivemos o primeiro encontro somente de homens. Foi um encontro muito gostoso. E agora, nesta próxima quinta, será o encontro das mulheres. Então a Kika vai estar com as mulheres nessa quinta. E nós vamos intercalar. Cada semana é um encontro. Uma semana encontro de homens e outra encontro de mulheres. E tem outros detalhes que depois a Kika vai contar para as mulheres aí na quinta. E a gente vai estar divulgando melhor. Então, já fica aqui, né, para você que não pôde vir, já fica aqui a ideia. Eu quero encorajar vocês a estarem conectados nesse novo tempo, chamado Conexão Cesareia. O lugar de encontro é o lugar do relacionamento, onde Deus quer transformar as nossas vidas. E por conta disso, eu tenho refletido sobre a dificuldade que tem sido se relacionar. Eu não sei se você sente isso também, mas nesses últimos tempos eu sinto que tem sido um grande desafio construir relacionamentos profundos, relacionamentos duradouros, relacionamentos relevantes. E eu creio que o desafio tem sido grande por vários motivos. Seria difícil listar todos. Temos a pandemia, que gerou aí uma dificuldade grande, né, nos relacionamentos. Temos também a questão das mídias sociais, que muitas pessoas acham que estão se relacionando, quando, na verdade, é algo somente virtual, não é algo real, é algo muito superficial, mas que traz uma certa sensação de que você está conectado com muitas pessoas, né? Ou de que as pessoas estão participando da sua vida. Então é muito mais uma sensação do que de fato algo real. Então talvez por causa disso algumas pessoas acabam também tendo um pouco de dificuldade de se relacionar. E outros motivos, talvez a própria dificuldade do ser humano. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então, muitas vezes a gente está machucado, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente cria expectativas nas relações que não são atendidas, e às vezes a gente vai cansando.
Às vezes a gente vai se fechando, às vezes a gente vai se ensimesmando, a gente vai se isolando, às vezes a gente fica cada vez mais vivendo dentro do nosso próprio quadrado, né? Tem até um ditado que diz, né, cada um no seu quadrado, e a sociedade hoje ela sofre pela falta de relacionamentos genuínos. Nunca foi tão difícil ter amigos de verdade. Pessoas que conhecem você de verdade. Pessoas que você partilha a tua alma, que você partilha das coisas mais profundas do seu ser, pessoas que caminham com você. Ou seja, um amigo de verdade. E no ano passado, quando a Kika trouxe o versículo onde Jesus ele resume ali toda a lei e os profetas, né? E a Kika sentiu de trazer esse versículo como um versículo chave para o ano de 2022, ou um versículo de reflexão para nós. E creio que você se lembra, né? A palavra de Deus diz, Jesus disse, né? Ama a Deus. Quem lembra aí? Ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a grande questão é como nós poderíamos cumprir esses mandamentos sem relacionamento. Nós não podemos amar alguém, de fato, se nós não nos relacionarmos com essa pessoa. Sem relacionamento, não há como demonstrar amor genuíno. Seja com um indivíduo, seja com pessoas, ou seja com Deus. Como você vai amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, se a tua relação com Deus é somente uma relação superficial, ou uma experiência somente religiosa, no cumprimento de regras e normas, ou de cumprir ritos e regras, ou de ter uma vida somente com Deus aos domingos durante 2 horas. Isso não será possível, nós não podemos cumprir o mandamento de Deus se nós não estivermos com relacionamentos genuínos e verdadeiros. E por isso nós estamos trazendo de volta ou resgatando a necessidade de nós construirmos relacionamentos nesse lugar. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem nessa noite que fala sobre relacionamento e que tem lições preciosas para todos nós, de como nós podemos nos relacionar, de como nós podemos crescer na nossa relação com o próximo. Eu gostaria que você, se você está com a tua Bíblia aí, a dupla aí, nossa, essa dupla aí, meu Deus. Essa dupla é uma bênção, né? É o Tico e o Teco. Hã? O Thiaguinho estava de manhã, ele já está ligado. Eu quero compartilhar com vocês a carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu amigo Filemon. Quem já leu a carta de Paulo a Filemon? Aline. Ih, Thiago. Você leu hoje, né, Thiaguinho? Você se livrou, hein? Essa é uma carta. Esse livro só tem um capítulo.
E é uma carta que Paulo escreveu a Filemon, e na verdade o objetivo dessa carta é porque ele faz um pedido a Filemon. E eu quero meditar com vocês sobre o conteúdo dessa carta e juntos nós tirarmos lições para a nossa vida e para a construção dos nossos relacionamentos. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e verdadeira. Senhor, nós nos sujeitamos à tua palavra nessa noite, porque cremos que ela tem autoridade, porque ela é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz e queremos aprender contigo, Senhor. Pai, eu oro, Deus, para que nesses dias que nós enfrentamos tantos desafios quanto a construção de relacionamentos, Senhor, eu oro, Pai, para que esta palavra ela venha de encontro às necessidades da nossa alma, que ela venha de encontro, Senhor, com toda a construção que talvez exista dentro de nós, Senhor, que nos impede de vivermos relacionamentos profundos e verdadeiros no seio da tua igreja, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, ministra as nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de ler, eu gostaria só de trazer um contexto para vocês dessa carta. Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E como eu disse, ele escreveu essa carta para o seu amigo Filemon. Filemon, ele foi companheiro de trabalho de Paulo quando Paulo estava ali em Colossos. E Filemon ajudou Paulo a plantar a igreja de Colossos. A carta que foi escrita de Paulo aos Colossenses foi escrita para essa igreja. E essa igreja nasceu na casa de Filemon. Então, Paulo tinha uma boa relação com Filemon. Filemon era alguém de muita consideração de Paulo. E o que aconteceu foi que Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, em certo momento, fugiu. Então, Onésimo era um escravo fugitivo. E por obra de Deus, esse mesmo Onésimo se encontrou com Paulo na prisão. E Paulo pregou o evangelho a Onésimo, levou Onésimo a Cristo, e o mesmo Onésimo ficou ali junto com Paulo, ou ficou servindo o apóstolo Paulo na prisão. E Paulo, sabendo e conhecendo a situação de Onésimo, por conta da sua fuga, ele decide escrever uma carta a Filemon. Eu vou ler com vocês a carta, você pode acompanhar ali no telão, e depois nós vamos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus
que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto: eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém, queridos? Bom, essa é a carta que Paulo escreve a Filemon, e esse é o pedido que Paulo faz a Filemon. Eu quero tirar aqui algumas lições importantes que eu vejo na atitude de Paulo, no comportamento de Paulo com relação ao Onésimo, que nós podemos adotar na nossa vida, e que se nós observarmos esses princípios, eu tenho certeza de que você será tremendamente abençoado na construção de novos relacionamentos no corpo de Cristo. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo trata Onésimo como irmão em Cristo. Não somente como irmão, mas ele, em certo momento ali do pedido, ele diz assim que Onésimo era um irmão muito querido. Paulo, ele olha para Onésimo e ele não vê em Onésimo um escravo fugitivo. Apesar dele ser, Paulo, ele considera Onésimo como um igual a ele. Porque
agora Onésimo, ele estava em Cristo. Porque agora Onésimo fazia parte da família de Deus. Porque agora Onésimo havia se convertido a Cristo. E então Paulo, ele não olha para Onésimo como aquele fugitivo ou como aquele escravo, mas ele olha para Onésimo de uma outra maneira. E aqui eu creio que existe um princípio importante para todos nós. Lá no versículo 11, Paulo ele diz assim: antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Aqui Paulo ele está fazendo um trocadilho das palavras, porque o nome Onésimo significa útil. O que isso quer dizer? Significa que naquela época, os escravos, muitos escravos eram chamados de Onésimo. Por quê? Porque esse é útil. Então a palavra Onésimo significa útil. Então Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, antes ele era inútil para você, mas agora que ele está em Cristo, agora que ele é uma nova criatura, agora que ele recebeu o Espírito de Deus, ele se tornou útil para mim e se tornou útil para você. Então o que mostra para nós aqui é que Paulo, ele olhava para Onésimo, ele não considerava a vida pregressa de Onésimo. Paulo, o foco de Paulo não estava no passado difícil de Onésimo, ou nas mazelas, ou nas misérias de Onésimo, mas ele estava muito mais focado em que Onésimo agora ele se tornou uma nova pessoa. Então ele estava olhando muito mais para o potencial do que Onésimo poderia vir a ser em Cristo, do que do estigma de ser um escravo fugitivo. Por isso que Paulo tratava Onésimo como irmão, como um igual. Queridos, isso é algo importante na nossa vida. Nós precisamos olhar para as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Nós precisamos construir relacionamentos com aquelas pessoas que estão à nossa volta, não olhando para a miséria que elas viveram, mas olhando na perspectiva daquilo que elas serão em Cristo. Faz sentido para vocês? Porque se Onésimo era um escravo fugitivo, Paulo também sabia quem ele foi antes de Cristo. Paulo também sabia que ele havia perseguido a igreja. Paulo também sabia que por causa dele muitos foram mortos e outros apedrejados e outros presos e perseguidos, arrancados das suas casas. Paulo também conhecia a sua miséria, mas ele também sabia que em Cristo ele era uma nova criatura. Por isso ele conseguia olhar para a vida de Onésimo e ele conseguia enxergar que Onésimo, ele poderia também ser um novo homem. Isso aproximou o coração de Paulo com o coração de Onésimo. Porque não haviam barreiras entre eles, não havia um estigma, não havia um rótulo sobre a vida de Onésimo. E muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com os outros porque as pessoas estão rotuladas no seu passado. As suas misérias ainda são muito consideradas, em detrimento do potencial que essas pessoas têm em Cristo. E, portanto, muitas vezes, nós não conseguimos nos relacionar, nós ficamos sempre na defensiva,
Ou então, ouvimos certos comentários do tipo, mas você sabe que essa pessoa... Mas você sabe de onde esse fulano veio? Não aqui em Floripa, né, galera? Só em outros lugares, né? E aí então nós ficamos assim como que se nós fôssemos superiores a esses. Paulo não olhou para Onésimo de cima para baixo. Paulo, grande apóstolo de Cristo, não usou do seu chamado, da sua posição, para olhar para Onésimo como se ele fosse a escória. Não, Paulo, ele desceu, ele se colocou no mesmo lugar de Onésimo. Assim, Onésimo, você é meu irmão, você é um irmão querido, eu quero me relacionar com você. Paulo diz, olha, Filemão, Onésimo é meu filho, eu me tornei um pai espiritual para ele. Nós temos experimentado coisas maravilhosas aqui na cadeia, ele tem me servido, eu tenho visto o Espírito Santo sendo derramado. Eu estou colocando essas palavras, tá, queridos? Não está escrito isso aqui, mas é como se ele dissesse, eu tenho visto o que Deus tem feito na vida de Onésimo. Sabe, queridos, nós precisamos ter a habilidade, a graça de enxergar o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Muito mais do que botar uma lente de aumento nas misérias, é ver a obra de Deus sendo feita. Eu estava falando na quinta-feira, na reunião de homens, que uma das maiores alegrias do cristão é ver Deus sendo derramado na vida do seu irmão. É uma satisfação, uma alegria. Eu me alegro tanto quando eu vejo o trabalhar de Deus na vida das pessoas que Ele tem colocado do nosso lado. Sabe, cada avanço, ainda que pequeno, mas cada passo que é dado, sabe, as pequenas vitórias, os insights, o tratar de Deus na alma, sabe, o salário das feridas. É tão bom, é tão gostoso ver o nosso Deus cuidando de cada um, da forma como cada um precisa, na intimidade de cada um, no cuidado de cada um. É tão bonito ver que Ele está nos transformando a cada dia, de que nós todos éramos como Onésimos, todos nós éramos fugitivos, todos nós éramos escravos do pecado, todos nós precisávamos da graça de Deus, e Ele nos alcançou. Agora nós precisamos crer que Ele tem mais para nós. E nós nos conectarmos, e nós nos unirmos nesse processo de transformação que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Nós precisamos derrubar as barreiras entre nós. Precisamos acreditar muito mais naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, do que nas misérias que nós vivemos no passado. Amém, queridos? Deus tem mais para todos nós. Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a tua vida. O mesmo Espírito que estava em Paulo era o mesmo Espírito que estava em Onésimo. É a mesma palavra que estava sendo ministrada na vida deles. Eles eram um só ali, juntamente com aqueles outros irmãos, e todos eram iguais diante dos olhos do Pai. Todos estavam sendo cuidados e trabalhados. Sabe, queridos, nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos um povo. Gente cheia de miséria, gente cheia de luta, mas é um povo arrependido,
é gente quebrada, mas é gente arrependida. Gente que quer mudar de vida, gente que quer experimentar o agir de Deus. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos cuidar. Precisamos estar juntos, crer no agir de Deus, o que Ele está fazendo nesse lugar. Precisamos de mais amigos de verdade. De menos gente que aponte as nossas misérias para mais pessoas que vibrem com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Mas Paulo, ele não parou por aí. Paulo, ele não somente considerou Onésimo como irmão, mas ele decidiu que ele poderia ajudar Onésimo. Paulo, ele se tornou um intercessor, ele intercedeu por Onésimo. Paulo soube da situação de Onésimo, Paulo ficou conhecendo as misérias de Onésimo, viu que Onésimo tinha pendências do passado a serem resolvidas. E a carta, ela nos mostra que Paulo, ele se importou. E Paulo, ele falou, olha, Onésimo, tá difícil, né? Você caprichou. Eu li um pouquinho a respeito da escravidão naquela época, era muito comum. E Onésimo era um fugitivo. E isso era uma falta gravíssima. E muitos comentaristas ali diziam que os escravos eram caçados. Esses que fugiam, haviam ali busca e apreensão. Hoje em dia é com carro, né? Você não paga o carro, tem busca e apreensão. Mas naquele tempo eram com seres humanos, nesses escravos. E eles eram horrivelmente disciplinados. Chegavam até alguns a serem crucificados. Então a situação de Onésimo era muito séria, era muito grave. Porque ele estava ali com Paulo, ele conheceu a Cristo, mas havia pendências graves, acusações graves que estavam sobre a vida dele. E Paulo, ele fala, não, querido, olha, eu sei que a sua situação é muito difícil, mas sabe, eu quero te ajudar, eu me importo com você, você é meu irmão em Cristo, e sabe, eu conheço Filemon, nós somos companheiros de ministério, nós começamos a igreja na casa dele, sabe, eu estou preso aqui, eu sei, eu estou numa situação também limitada, mas sabe, eu posso fazer algo por você. Verdadeiros amigos são esses. São aqueles que decidem interceder por você. E Paulo, então, pega um papel e começa a escrever uma carta para Filemon. E se você reler essa carta, você vai ver o cuidado de Paulo ao escrever essa carta. Ele começa elogiando Filemon, falando do amor de Filemon,
que o amor dele é conhecido e que ele se alegra porque Filemão tem sido um cara que tem abençoado o povo de Deus. E aí ele começa a entrar na questão de Filemão, de Onésimo, e a gente vê ali um misto de um pedido, ao mesmo tempo querendo dizer, olha, né, eu sou representante de Cristo, eu estou preso por causa de Cristo, e eu estou te fazendo um pedido. Tipo, mas ao mesmo tempo, ele sabe que Filemão era vítima, e que Filemão estava no direito dele de fazer o que ele quisesse com Onésimo. Então eu vejo Paulo, ele escreve essa carta com cuidado, com amor muito grande por Onésimo, e ao mesmo tempo com respeito e um amor muito grande por Filemão. Mas a gente vê ele colocando o próprio coração dele. Ele diz no versículo 12, olha, eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou mandando o meu coração para você. Sabe, eu vejo um Paulo que se importa, eu vejo em Paulo um cara que ama, porque ama, ele cuida. Ele estava muito preocupado com Onésimo, ele estava se importando muito com Onésimo, estava intercedendo por Onésimo, ele queria ajudar Onésimo. Sabe, queridos, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar de gente machucada, a igreja é a reunião dos onésimos, a igreja é a reunião daqueles que devem. A igreja é a reunião de gente quebrada. E nós precisamos entender isso, porque Deus quer nos levantar através de relacionamentos verdadeiros, profundos. Deus quer que a gente seja intercessor uns dos outros. Assim como Paulo, Deus usou as mãos de Paulo ali para escrever uma carta, para interceder pelo seu irmão querido. Sabe, assim também, quem sabe Deus possa usar as tuas mãos também para que você possa abençoar, interceder por alguém, ajudar alguém, se interpor. Às vezes, a ajuda que você precisa está sentada do seu lado. Às vezes Deus quer usar a tua vida para abençoar outro irmão. Deus quer derramar socorro, Deus quer derramar justiça no nosso meio. Deus quer cuidar de nós, e Deus quer fazer isso através de relacionamentos verdadeiros. Existem pendências, existem misérias, existem. E a única atitude legítima de um cristão, ao saber da miséria de outro, é se tornar um intercessor por ele. Ao invés de um juiz, de um maldito juiz. Sentir a dor do seu irmão, ter empatia pelo seu irmão, porque se ele está em Cristo, ele é teu irmão. E só faz sentido nós sermos família se aqui a gente encontra socorro, abrigo, ajuda. Onésimo encontrou em Paulo um intercessor, um amigo que se importava. Ele poderia dizer assim, eu estou preso. Ele poderia dizer assim, Onésimo, o que eu podia fazer por você eu já fiz. Eu te falei de Jesus, agora eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? Não, ele foi além.
Mas Paulo não parou por aí. Um pouco mais à frente, a partir do versículo 17, era muito provável que nos comentários desse texto, é muito provável que Onésimo, quando fugiu, ele deixou prejuízos. Pode ser que Onésimo, ao ter fugido, possa ter roubado Filemon, pego pertences, bens de Filemon e fugido com esses bens. Ou ele pode ter deixado outros tipos de prejuízo. E muito provavelmente Onésimo, como alguém convertido, alguém que tinha o Espírito de Deus, ele compartilhou com Paulo, né, o que ele fez, porque caso contrário Paulo não teria dito isso. No versículo 18 ele disse: se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Versículo 19, Paulo diz: aqui, com a minha própria mão escrevo isso, eu, Paulo, pagarei tudo. Paulo não somente foi um intercessor, Paulo ele se comprometeu com Onésimo a ponto de assumir os prejuízos que esse deixou na sua vida pregressa. Aqui Paulo demonstra o mesmo amor com o qual Cristo me amou e te amou. Paulo amou Onésimo da mesma maneira que Cristo o havia amado. Porque quando Paulo assume as dívidas de Onésimo, ele se torna uma figura de Cristo, porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Nós tínhamos uma dívida por conta do pecado, uma dívida impagável, e Cristo foi e pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Assim também, Paulo assume o prejuízo de Onésimo. Queridos, isso é comprometimento, isso é amor ágape, isso é amor sacrificial. Sabe quando você conhece um amigo, quando ele verdadeiramente se compromete com você. Quando o amor não é só teórico, quando o amor não é só de palavra, o amor verdadeiro ele é sacrificial. Paulo assumiu o prejuízo do seu irmão, porque isso é amor. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, a Bíblia está dizendo para nós carregarmos as cargas uns dos outros. Está dizendo para nós nos importarmos com alguém a ponto de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para nós amarmos alguém. De nós não olharmos para o nosso próprio interesse, mas nós colocarmos o nosso irmão primeiro, antes de nós mesmos. Isso é amor genuíno. É para isso que nós somos igreja. Queridos, nós precisamos aprender muito sobre relacionamento. Essa palavra, ela me desafiou muito. Essa palavra, ela me chacoalhou por dentro. Porque eu sinto que nós ainda engatinhamos nisso. Ainda somos pessoas ensimesmadas. Ainda somos pessoas que só buscam os seus próprios interesses. Somos pessoas que falam muito e fazem muito pouco.
Mas eu creio que isso pode ser mudado. Eu creio que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele pode transformar isso em nós, Ele pode construir aqui uma comunidade de gente que se ama, com esse tipo de amor que Paulo demonstrou por Onésimo. O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera. O amor de Cristo. Para que nós possamos, como família, vivermos verdadeiramente o amor entre nós. Amém, queridos? Eu oro para que você encontre um Paulo na sua vida. Mas eu também oro para que você seja Paulo na vida de alguém. Eu oro para que Deus promova no nosso meio uma revolução nos relacionamentos. Para que a gente deixe de andar superficialmente, mas para que a gente se aprofunde nas nossas relações, para que a gente possa, a nossa alma se toque, sejam relacionamentos profundos, genuínos, autênticos, para que assim a gente viva verdadeiramente o amor de Deus em toda a sua expressão. Seja você, ou considere você, teu próximo como um amigo querido, que você se torne um intercessor dele, e que você se comprometa com ele ainda, que para isso você tem que sacrificar você mesmo. E assim, nós sejamos usados de uma maneira relevante nesse lugar. Amém, queridos? Isso é ser igreja. E eu falei de manhã, e eu queria repetir para vocês agora, que se não é para ser assim, é melhor a gente fazer outra coisa. Eu ouso dizer isso para vocês aqui nessa noite. Que se não for para ser assim, seria melhor então que a gente fosse fazer outra coisa da nossa vida. Porque Ele nos chamou para nós o amarmos acima de todas as coisas. E amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a única maneira de nós sermos igreja, verdadeiramente. De qualquer outra forma, nós seremos qualquer coisa, menos igreja de Cristo. Vamos orar.